Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Josué. Vamos ler o capítulo 15 e 16 e 17 hoje. Vamos lá? Já pega aí a sua Bíblia para acompanhar. Bom, Josué capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim e até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a Baía, que olha para o sul. E sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa Asrom e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas deste termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Débir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte de Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes. E as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho do Imom e a banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Rimon, para o ocidente, que está no fim do vale de Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoá, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é a Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quessalom, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá de Jebnael, e as saídas desde o termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente e do mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Débir, e fora dantes o nome de Débir, Kiriat-Safer. E desde Calebe, e disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? Que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades das extremidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul: Cabzael, e Éder, e Jagur, Equiná, Edimona, e Adaba, e Quedes, e Razon, e Tinã,
e Zif, e Telém, e Belote, e Hazor Hadata, e Criate Resron, que é Hazor, e Ama, e Sema, e Meloda, e Hazargada, e Resmon, e Bet-Pelete, e Hazar-Sual, e Berseba, e Biziontiá, e Balá, Eitim, e Ezer, e Eutolate, e Quesil, e Orna, e Ziclag, e Medna, e Sebna, e Leboate, e Selim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e estas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estual, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e em Ganim, e Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gedorotaim, e 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Radassa, e Midgalgade, e Dileã, e Mispa, e Jacteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabon, e Lamas, e Quitilis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, e 16 cidades das suas aldeias, Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nizebe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão na banda de Asdote e as suas aldeias. Asdote e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e ao mar grande, e ao seu termo, e as suas montanhas, Samir, e Ajatir, e Socó, e Daná, e Criate-Sana, que é Deber, Anabe, e Estamoa, e Amim, e Gozim, e Olon, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Dumá, e Ezã, e Janim, Bet-Tapuã, e Afeca, e Unta, e Criate-Arba, que é Hebron, e Zion, 9 cidades e as suas aldeias. Mon, e Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e suas aldeias. Halu, e Bet-Zeur, e Gedor, e Marate, e Bet-Anote, e El-Tecom, 6 cidades e suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Sacaca, e Nibsã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que haviam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó e as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desde a banda do oriente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Haron, debaixo de Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Aratote Adar, até Bet-Oron, de cima. E saí este termo para o ocidente, junto a Micmate, desde o mar, e torna este termo para o oriente, até Tamnote-Siló, e passa por ela desde o oriente até Janoa, e desde Janoa a Atarote, e Narate, e toca de Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuã vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná,
e as suas saídas do mar, até a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gézer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas, até o dia de hoje, porém servia-nos servindo-lhes tributários. Capítulo 17. Porém, caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Basã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Basã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de Entapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuã, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte, um quinhão? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José e Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão suas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Concluímos assim a leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você?
Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada pessoa, cada família, cada alma, ó Deus, que tem ouvido a tua doce palavra. Ela transforma as nossas vidas. Ela é a solução para os nossos problemas. Senhor, vai entrando na necessidade, vai operando milagres, vai operando maravilhas, vai quebrando as barreiras, vai tirando toda inveja, toda calúnia, toda difamação, toda palavra contrária, Senhor, dita nas costas, toda artimanha do inimigo pelas costas vai caindo por terra em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que tem ouvido a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.